Sábado, dia 23 de setembro. Hoje a igreja celebra São Pio de Pietrelcina, presbítero. Iniciemos a meditação da liturgia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos meditar é de Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão de todas as cidades, iam até Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditação do Evangelho que acabamos de ouvir. Para a grande multidão, Jesus conta a parábola do semeador e depois a explica a seus discípulos. Trata-se da disposição, diversos tipos de terreno, com que as pessoas acolhem a palavra. Sabemos pelos evangelhos que Jesus estava sempre disposto e não perdia nenhuma ocasião para anunciar o reino de Deus. Entretanto, entre os ouvintes, uns eram impenetráveis, terreno pedregoso, outros entusiastas superficiais. Havia quem, após ouvir a palavra, se deixava seduzir pelos bens materiais. Por fim, muitos ouviam a palavra e lhe davam pleno consentimento, abrindo-se para a fé e o fiel seguimento de Jesus. Em nossos dias, a palavra de Deus continua sendo semeada de múltiplos modos, também pelos meios digitais. Resta saber como os cristãos estão administrando o grande tesouro dessa palavra. Hoje também nós celebramos São Pio de Pietrelcina, que é presbítero. Pio nasceu na Itália em 1887 e lá faleceu em 1968. Herdeiro espiritual de São Francisco de Assis, foi o primeiro presbítero a ter
impressos no corpo os estigmas da crucificação. Empenhou-se pela evangelização e aliviou o sofrimento de muitas famílias, construindo o hospital denominado Casa Alívio do Sofrimento. Celebrando sua memória, em torno da mesa da palavra e da Eucaristia, peçamos ao Senhor a cura das enfermidades do nosso povo. Aprendamos com Jesus e sigamos o exemplo dos santos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pio, o Deus Todo-Poderoso derrame suas bênçãos sobre nós, sobre a nossa família, nossos trabalhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.